Olá, alunos de redes de computadores. Nós vamos retomar a nossa aula de introdução. Paramos aí quando falávamos dos protocolos. E agora vamos falar da arquitetura de protocolos. A arquitetura de protocolos é você colocar todas as funções de redes em camadas, camadas sequenciais. E aí há uma analogia com a questão de um embarque em uma aeronave. Você tem que primeiro comprar a passagem, depois, chegando ao aeroporto, você tem que comprar a passagem, depois despachar a bagagem, embarcar no portão, decolar. A sua aeronave tem que ser roteada, e depois tem que aterrissar no outro aeroporto, você tem que desembarcar num determinado portão, tem que recuperar a sua bagagem, e depois você efetivamente vai chegar no saguão. Então essa sequência de funções sequenciais e divididas em camadas é o que nós usamos aí na arquitetura de protocolos. Então essas camadas, cada camada implementa um serviço com as suas funções, via suas próprias ações internas, confiando em serviços fornecidos pela camada inferior. Então verifique aqui, olha só, você só vai ao portão depois de despachar a bagagem no embarque, vai decolar só depois de embarcar. Então são sequenciais, você precisa do serviço da camada superior e inferior. Então é essa ideia da arquitetura de protocolos. E por que dividir em camadas? Os sistemas de comunicação de dados eles são complexos, e um modelo de referência permite um melhor estudo, um melhor desenvolvimento de novos serviços. Então isso aí facilita o desenvolvimento e o estudo das redes de computadores. A primeira arquitetura de protocolos que nós vamos estudar é o modelo OSI, que é desenvolvido pela ISO, não é isso, é ISO, ok? Aqui. Então, é o modelo OSI, Open System Interconnection. E esse modelo é desenvolvido pela ISO. ISO é uma entidade internacional de padronização. ISO 9000, ISO 14000 são padronizações da ISO. Ok? É um modelo composto de 7 camadas. Aplicação de cima para baixo, aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e físico. Então, as funções da rede são divididas nessas 7 camadas. E cada camada precisa da camada de cima, de serviço da camada de cima, e fornece serviço para a camada de baixo. Então vamos ver aí, começando pela camada mais superior, a camada de aplicação. Aplicação são os aplicativos, então são os softwares, os programas que executam no computador e necessitam dos serviços da rede. Costumo dizer que são a razão de existir da rede. Você só se conecta em rede para utilizar os aplicativos. São protocolos de alto nível, como o Telnet, FTP, que é o File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo, o SMP, Simple Mail Transfer Protocol, que é um protocolo de e-mail, gerência de e-mail, o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo de exibição de hipertexto, de exibição de páginas na web,
o DNS, Domain Name System, que é um protocolo de tradução de IP para nome, nome para IP, né? Então, são protocolos da camada de aplicação, ok? Camada de apresentação lida com a representação dos dados, porque o que nós queremos que trafegue na rede não são bits, são dados do nosso cotidiano, como dinheiro, texto, imagens, né? Isso tem que ser transformado em bits e para isso há uma necessidade de uma sintaxe padronizada. E na camada de apresentação também fica a criptografia, se ela for utilizada, né? Você esconder os seus bits para que um terceiro não tenha acesso à sua informação. A camada de sessão gerencia a comunicação, né, entre A e B. Se a comunicação vai ser simplex, se vai ser half duplex ou se vai ser full duplex. Uma comunicação simplex é somente de A para B. A half duplex é de A para B e de B para A, mas em um sentido de cada vez. E a full duplex é de A para B e de B para A, podendo ser ao mesmo tempo. Então, a camada de sessão gerencia como é que vai ser essa comunicação. E também faz as conexões entre aplicações e sincronização dessas aplicações. A camada de transporte, né, lida com as funções. Na realidade, uma camada de transporte tem funções básicas e funções adicionais, né? As funções básicas, todo protocolo da camada de transporte tem que executar as funções básicas, né? E quais são as funções básicas da camada de transporte? São duas. A primeira delas é a multiplexação e demultiplexação de aplicações. E a segunda, a conexão virtual entre processos. A multiplexação e demultiplexação de aplicações é o seguinte: uma estação transmissora pode ter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, tá? Pode ser HTTP, e-mail, né, FTP, vários HTTPs abertos ao mesmo tempo. Então pode ter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, né? E no receptor também. Então, na transmissão, né, esses vários aplicativos vão passar para a camada inferior os dados, né, como se passasse por um cano, né? Então, na transmissão, vários aplicativos vão sair num trem de dados, né, de pacotes, um trem de pacotes, um pacote atrás do outro. Então você estará multiplexando de vários, você vai estar tornando um só, né? Então você vai estar multiplexando aplicações, tá certo? Na recepção você vai estar demultiplexando, né? Então de você vai estar recebendo uma sequência, um atrás do outro, e aí você vai falar, esse primeiro pacote é desse aplicativo, o segundo pacote é do segundo aplicativo, o terceiro pacote é do terceiro aplicativo. Então você vai estar separando, então você vai estar demultiplexando aplicações. Ok? E também toda a camada, todo o protocolo da camada de transporte tem que fazer a conexão virtual entre processos. Virtualmente, um aplicativo acha que está conectado diretamente com outro aplicativo no receptor, né? Então, quem dá essa impressão e quem faz isso através de diretivos de programação, que são os sockets, né? Quem faz isso são os protocolos da camada de transporte. Tá? Então, um processo acha que está virtualmente conectado ao outro processo, né? Então, isso é feito pela camada de transporte através dos sockets.
ok? Obviamente que isso é estudado lá em redes 2, enfim, aqui é uma ideia preliminar de todos esses conceitos, ok? Então, as funções básicas da camada de transporte: multiplexação e demultiplexação de aplicações e conexão virtual entre processos, ok? As funções adicionais, né? Entre elas, controle de fluxo e controle de erro. Controle de fluxo vai verificar que um transmissor não sobrecarregue o receptor por diferença de capacidade, ou seja, você nivela a comunicação na capacidade mais baixa, protegendo a comunicação. O controle de erro para saber se o pacote chegou ou não ao receptor. Se não tiver chegado, pode ser que você faça retransmissão. Tá? Também o sequenciamento, para verificar se os pacotes chegaram em ordem, né, ou não. E detecção de erro para verificar a integridade dos bits, se os bits foram invertidos ou não, se você perdeu o bit ou não. Ok? Existem dois protocolos da camada de transporte: o UDP, né, que é o User Datagram Protocol, e o TCP, que é o Transmission Control Protocol. O UDP, gente, só faz as funções básicas. Ele não faz nenhuma função adicional. Ok? Já o TCP, ele faz as funções básicas, porque ele é um protocolo da camada de transporte e ele tem que fazer essas funções básicas. Mas além das funções básicas, ele também faz as funções adicionais. Ok? E aí que vem a questão. O UDP, ele é não confiável. Por quê? Porque ele não faz controle de fluxo, ele não faz controle de erro, ele não faz sequenciamento, ele não faz detecção de erro. Ele só faz as funções básicas. Tá? Então ele é não confiável. Mas em contrapartida, ele é mais rápido. O TCP, ele é confiável, porque ele faz as funções adicionais. Mas em contrapartida, ele é um pouco mais lento. Então, a questão é o seguinte: você usar UDP ou TCP vai depender do seu aplicativo. O seu aplicativo é que vai definir se vai usar UDP ou TCP. Né? Se o seu aplicativo é um aplicativo de VoIP, por exemplo, né? VoIP não pode ter atraso, não pode ter muito atraso, porque senão a conversa fica ininteligível. Você não consegue conversar se o atraso for muito grande. Né? Em contrapartida, pequenas perdas podem ocorrer com o VoIP. Vocês sabem que quando nós fazemos chamadas digitais, né, por IP, pequenos erros acontecem e mesmo assim você entende o que está sendo dito. Né? Então, o VoIP usa da camada de transporte o UDP. Tá? Rápido, sem muito atraso, mas com a ocorrência de alguns erros. Agora, se você vai transmitir um e-mail, por exemplo, né, você vai usar o TCP. Não pode usar o UDP. Por quê? Porque não pode ter erro nenhum. Não pode ter um bit errado. Senão pode mudar tudo. Né? Então, quando você está transmitindo o e-mail, você vai utilizar o TCP. Não um protocolo confiável, sem erro. Né? Mas, em contrapartida, ele ser um pouco mais lento não tem o menor problema quando você está utilizando e-mail. Então, você usar na camada de transporte o UDP ou o TCP vai depender do protocolo de aplicação, de quais as exigências que o protocolo de aplicação tem. O exemplo que nós demos aqui. Ok? A camada de rede,
no protocolo OSI, né? A camada de rede lida com o roteamento, né? O pacote, quando ele sai de uma estação, imagina a internet, e vai para outra estação bem distante, ele passa por diversos roteadores. Diversos roteadores. E então existe a necessidade de você escolher um melhor caminho, né? E essa questão de escolher o melhor caminho é o roteamento na sua rede. Lidar com as conexões para se fazer esse roteamento, ter informações para controle de tráfego e congestionamento entre os nós de comutação, né, dentro da rede. Então, isso tudo são funções do nível de rede. O nível de enlace, né, controle de fluxo de erro, né, de novo, já falamos de controle de fluxo, nivelar a comunicação na capacidade mais baixa, controle de erro, saber se o pacote chegou ou não, se não tiver chegado, a possibilidade de se fazer retransmissão, né? E nisso você vai ter que lidar com reenvio e duplicidade. Aqui, nós temos que ter atenção, porque nós falamos aqui de controle de fluxo e de erro no nível de enlace. E falamos aqui que o TCP, no nível de transporte, também faz controle de fluxo e de erro. Não é a mesma coisa, não está sendo feito a mesma coisa duas vezes. Por uma questão simples. A camada de aplicação, a camada de apresentação, a camada de sessão e a camada de transporte são camadas fim a fim. O que significa a camada ser fim a fim? Significa que ela está implementada no computador do usuário, tá? No computador do usuário. Então, ela faz todas essas funções entre o computador do usuário e o computador do receptor, do servidor, por exemplo, né? Então, o controle de fluxo e o controle de erro feito pelo TCP na camada de transporte é um controle fim a fim. Então, é entre o computador inicial e o computador final, da internet, por exemplo. Já aqui, no nível de enlace, esse controle de fluxo e controle de erro é feito entre os nós, tá? Entre os nós de comutação. Então, se lembre aqui, ó, desta figura aqui. Desta figura. Então, o controle de fluxo de erro feito no TCP é entre um host e outro. Perdão. Entre um host e outro. Entre um computador e outro. E o controle de fluxo de erro no nível de enlace é feito entre um nó e outro, dentro da rede, dentro da nuvem, entre um ponto e outro, entre um roteador e outro, entre um nó e outro. Tá certo? Vamos retomar aqui o slide de onde paramos. Ok, então nós dissemos que aplicação, apresentação, sessão e transporte são fim a fim, entre um computador e outro. Rede, enlace e físico são nó a nó, ou seja, dentro da nuvem, dentro da rede, né? O enlace é entre um nó e outro. O nível físico, né? O nível físico vai lidar com o acesso ao meio, a transmissão efetiva dos bits. Você tem que definir meio de comunicação, tensões envolvidas, né? O pessoal chama de voltagem, né? As tensões envolvidas, a duração de cada bit, as distâncias máximas das conexões, os conectores utilizados, tamanho dos conectores,
quais os cabos que tem que vir, em quais posições, né? Então isso tudo é definição do nível físico, protocolo do nível físico. Ou seja, são características mecânicas, elétricas, funcionais e procedurais, tá? Então, olha, enfatizando novamente, a camada de cima para baixo, aplicar as 4 primeiras, aplicação, apresentação, seção e transporte, elas são fim a fim, ou nó a nó. As 3 últimas camadas, rede, enlace e físico, elas são nó a nó dentro da rede, ok? Fim a fim entre o computador inicial e o computador final, tá? É interessante falar aqui do fenômeno do cabeçalho, né? A formação dos pacotes. Tá? Por quê? Porque a comunicação ela é feita através de pacotes. O pacote sempre tem o campo de dados e o cabeçalho, né? Então, o dados é a carga útil do pacote e cabeçalhos são os bits que são inseridos para se fazer a gerência da rede, as funções que a rede tem que fazer, tá certo? Então, dados e cabeçalho, sempre, tá? E o que acontece? Lá em cima, primeiro, quando você transmite, você percorre a pilha de cima para baixo, ok? Então, a aplicação está lá em cima. Então, você, quando está transmitindo, você percorre a pilha de cima para baixo. Os dados vão pela rede, trafegam pela rede, chegam ao receptor. Chegam ao receptor nível físico e aí sobe a pilha de protocolos. Então, na recepção é de baixo para cima até chegar na aplicação, tá certo? E cada camada insere o seu cabeçalho. Cada camada insere o seu cabeçalho. Então vamos supor a transmissão. Então você tem aqui o usuário gerando dados, dinheiro, voz, seja lá o que for, né? E esses dados são transformados em bits, né? E a camada de aplicação gera o seu pacote da camada de aplicação. Passa para a camada de baixo, que é a camada de apresentação. A camada de apresentação pega esse pacote de aplicação, coloca no campo de dados e insere o seu cabeçalho. Passa para a camada de baixo, que é a camada de seção. A camada de seção pega o pacote da camada superior de apresentação e coloca no campo de dados e insere o seu cabeçalho. Passa para a camada de baixo. A camada de baixo é a camada de transporte. A camada de transporte pega esse pacote, coloca no campo de dados e insere o seu próprio cabeçalho. Tá? Passa para a camada de rede, passa para a camada física e enlace, e nível físico. E aí isso é transmitido na rede. Né? Chegando ao outro lado, chega esse pacote maior. Né? O nível de enlace, por exemplo, vai ler só o cabeçalho do nível de enlace. Fazer as funções que ele tem que fazer, jogar fora esse cabeçalho do nível de enlace, tá? E o campo de dados ele vai jogar para a camada superior, no nível de rede. Né? O nível de rede vai olhar só o cabeçalho dele, ele não vai olhar nada do campo de dados, não interessa a ele. Então, o nível de rede vai olhar só o cabeçalho de rede. Vai fazer as funções que ele tem que fazer, jogar fora esse pacote e passar para a camada de cima, a camada de transporte. E isso vai sendo feito até a camada de aplicação. Ok? Esse fenômeno a gente chama de encapsulamento.
encapsulamento. Ok? Ok. O modelo TCP/IP, nós vimos o modelo OSI, ok? O modelo OSI, o modelo de 7 camadas, né? Foi o primeiro modelo. Hoje o modelo utilizado é o TCP/IP, que é um modelo de 5 camadas: aplicação, transporte, rede, enlace físico, ok? O nome de arquitetura, modelo TCP/IP, é porque são os protocolos mais famosos, que é o TCP de transporte e o IP de rede, né? Que nós já falamos deles aí. Ok? Então, né, sem dúvida nenhuma, o que nós temos hoje como referência é o TCP/IP. Só que se você entender o modelo OSI, é muito fácil você entender o modelo TCP/IP. Né? Na realidade, você pega o modelo OSI, tá? E as funções de aplicação, apresentação e sessão, você condensa em uma camada só e você chama de aplicação. Então, essas 3 primeiras camadas no OSI, aplicação, apresentação e sessão, você condensa em uma camada só e chama de aplicação. As outras têm os mesmos nomes e as mesmas funções, tá? Então, você verifica aí para mim que no modelo TCP/IP você tem uma camada de aplicação, que são os aplicativos que suportam as aplicações da rede FTP, SMTP, HTTP, DNS e aí por diante, tá certo? Todas aquelas funções de aplicação, apresentação e sessão são feitas agora pelos aplicativos, né? Os computadores são robustos, têm alta capacidade, então tem condição de fazer tudo isso no aplicativo. Né? A camada de transporte, transferência de dados host a host, feita pelo TCP ou pelo UDP. Quem manda se é o TCP ou se é o UDP é o aplicativo, são as necessidades do aplicativo. Né? Então, um HTTP, por exemplo, precisa de confiabilidade, né? Então ele vai utilizar o TCP. Né? Se você vai fazer uma videoconferência, né, ela não pode ter tempo de atraso elevado. Então, se você vai ter que utilizar o UDP, tá certo? Camada de rede, fazendo o roteamento de datagramas, pacotes, né, da origem ao destino. O protocolo mais utilizado é o IP, Internet Protocol, né? Necessidade de protocolos de roteamento. Né? Nível de enlace, transferência de dados entre os elementos vizinhos da rede, entre um nó e outro. Né? E nível físico, né, são os bits nos canais de comunicação e tudo envolvido com os canais de comunicação, com os meios de transmissão. Né? Então, o protocolo TCP/IP, se você tem entendido o OSI, ele é muito tranquilo, ok? A questão do encapsulamento e fragmentação, nós já vimos o encapsulamento, né? Quando você você percorre a pilha de protocolos, né? Desde da aplicação até o físico, você vai encapsulando o pacote, né, na camada de baixo e acrescentando cabeçalho, encapsulando o pacote na camada de baixo e acrescentando cabeçalho, até ir para o nível físico. Né? Aí, olha só, o nível físico chegou aqui nesse equipamento que é nível 2, nível de enlace. Então, sobe físico para o enlace, né? Depois, na transmissão do enlace para o físico, chega nesse outro equipamento aqui, ó. O primeiro equipamento é um switch, o segundo equipamento tem um X, é um roteador, chega no nível físico, roteador é nível 3, então sobe até o nível de rede, depois transmite de novo, então vai descer do nível de rede até o nível físico, vai chegar no receptor final, então vai chegar no nível físico e vai subir até o nível de aplicação, tá certo? Então o fenômeno de encapsulamento, encapsular o pacote
de uma camada para outra. O fenômeno da fragmentação é que se o pacote da camada de cima for muito grande, não couber no campo de dados da camada de baixo, você tem que quebrar esse pacote em dois e produzir dois pacotes da camada de baixo. É só isso, você tem que fragmentar. Ok? Então, com isso, nós terminamos aqui a nossa aula de introdução, né? E depois iniciaremos a próxima aula, que é a aula de internet. Ok, até mais, tchau.